Boa noite, amados, graça e paz, amém? Prazer, uma alegria estar aqui com vocês, tá bom? Convite dos pastores, para que eu estivesse aqui nessa noite. Eu vou ser sincero, né? Quem nos conhece sabe que nós somos muito verdadeiros em tudo aquilo que nós fazemos. Às vezes a gente sai de casa e as pessoas sempre olham a figura da liderança pastoral como a figura de alguém que não tem luta, que não tem dificuldade, não é? Pessoas que estão acima do bem e do mal. E na verdade a gente sabe que não é, né? Todo pastor, todo ministro do Evangelho da Graça também é ser humano, também precisa de oração, precisa de cuidado, tá bom? E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, compartilhar algo com vocês. Eu confesso que eu venho lutando, orando em oração, porque eu acredito que cada igreja, cada ministério, cada família está vivendo um tempo espiritual, está vivendo uma estação em Deus, e eu acredito que existem coisas das quais, embora nós estejamos vivendo de maneiras semelhantes, mas eu acredito que Deus tem meios de trabalhar de maneira específica em cada igreja, em cada liderança pastoral, em cada família. Mas orando, eu acredito que Deus, o Espírito Santo, me levou e inclinou meu coração para compartilhar algo com vocês que não é nem de longe algo novo, é algo que vocês têm experimentado e de repente, assim como nós precisamos parar um tempo e orar e buscar de Deus. Foram o ano passado, talvez levantando às 2 ou às 3 da manhã, às vezes indo até às 6 da manhã, quando às 5, 15 para 5, os irmãos começavam a chegar na igreja para a oração. Nós varamos dia 31 de dezembro de 2023, entramos para dia 1º em jejum e oração, buscando a direção de Deus a respeito daquilo que nós, como liderança pastoral, como igreja, deveríamos estar fazendo a respeito de Deus, a respeito da sua palavra, a respeito da obra. E Deus começou a fazer com que todas as coisas começassem a convergir numa direção específica, num assunto específico, em determinadas situações, das quais eu quero repartir com vocês, falando sobre a grande comissão que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 em diante. E ao dizer isso, eu estou falando, na verdade, que nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa grande comissão, dessa grande ordem que Jesus deu de fazer discípulos. E talvez a grande questão aqui nessa noite é porque nós já ouvimos falar sobre discipulado, ouvimos falar sobre modelos de discipulado, e quando Deus começou a reacender essa necessidade de se fazer discípulo, de obedecer essa grande comissão, como diz Hernandes Dias Lopes, para que não se tornasse uma grande omissão, diga para quem está ao teu lado, a grande comissão não pode se tornar uma grande omissão na sua vida. E então nós começamos a conscientizar a igreja de números. Só nos primeiros meses nós investimos, na verdade, 50 mil reais em cadeiras almofadadas semelhantes a essas que estão aí. Só na verdade de iluminação foi mais ou menos aí 18 mil reais, então nós já estamos falando de quase 70 mil reais. Cada evento de mulheres que nós promovemos fica em média em torno de 2 mil a 3 mil reais, e só nos primeiros 2 meses foram mais 2, nós estamos falando de aproximadamente 6 mil reais. Algo que já estava na casa dos 70, que já foi para 76, nós gastamos anualmente falando 3 mil reais de rede social, de postagem, empresas que na verdade trabalham, prestam serviço para promover na verdade as redes sociais. Então nós estamos falando só início de ano e na verdade fora as projeções de investimentos e melhorias estruturais e todas as demandas que ainda tem, nós já estamos falando de um volume muito grande, muito alto de dinheiro. Quantos estão entendendo?
E que nós não estamos dizendo com isso que não é necessário, nós não estamos dizendo com isso que não precisa ser feito, nós não estamos dizendo que com isso nós não precisamos ter, na verdade, assim, um mínimo de conforto como igreja, para a gente poder servir a Deus, para poder adorar a Deus em família. Mas ao dizer isso, eu estou dizendo que nós estamos, às vezes, abrindo mão de coisas que são mais importantes, como, na verdade, ganhar pessoas e cuidar muito bem dessas pessoas, levando elas a ter saúde espiritual. E quando se trata, na verdade, de falar de pessoas, de cuidar de pessoas, nós já estamos falando de algo que tem, na verdade, um valor acima de tudo aquilo que tem preço. Até agora eu estava falando de coisas que têm preço, mas ao falar de pessoas, ao falar de famílias, eu estou falando agora não mais do que tem preço, eu estou falando daquilo que tem valor. E valor eterno. Você consegue me entender? E então eu comecei, na verdade, a procurar me inteirar ainda mais, estudar ainda mais. Alguém vai dizer que mais ou menos há 110 anos atrás essa prática foi abandonada na nação brasileira. Outros grandes estudiosos vão falar que foi coisas de 70 anos atrás, que deixaram, na verdade, o discipulado de lado e começaram a empreender, na verdade, em grandes estruturas e investir nessas grandes estruturas. Eu não sei se de fato nós podemos cravar que foi 110 anos atrás ou que foi 70 anos atrás, mas uma coisa eu sei, que há uma necessidade profunda na igreja contemporânea, na igreja dos nossos dias desse tempo, voltar àquilo que nós chamamos de centralidade do Evangelho da Graça, que é de fazer discípulos de todas as nações. Quantos estão entendendo? Jesus, na verdade, vem de um período onde a Grécia teve um período dourado, ou conhecido como período de ouro. Você olharia na Grécia, na verdade, um homem andando descalço, aos olhos naturais, maltrapilhos, chamado Sócrates. Ele nunca, na verdade, escreveu nada. Ele nunca escreveu um livro, ele nunca escreveu, na verdade, temas e assuntos filosóficos. Mas dentre aqueles que ele estava discipulando, havia Platão. E Platão, na verdade, tudo que ele viu em Sócrates, tudo que ele ouviu de Sócrates, seu estilo de vida ele adotou para si, e então ele montou uma academia que dava aula de filosofia e ciências, e foi pelo menos durante 900 anos, se propagando todos estes conhecimentos adquiridos de Platão por meio de Sócrates. E foi assim desenvolvendo esse famoso e tão conhecido discipulado, em que Jesus então, pela presciência, sabedoria e determinação de Deus, vem a esse mundo helenizado, de uma cultura greco-romana, onde ele sabia muito bem a respeito de todas estas coisas que para mim e para você hoje é algo tão distante. Porque já se fazia 900 anos que se estava propagando essa questão do discipulado, de olhar para alguém, de ver tudo aquilo que foi dito de maneira oral, e não apenas de maneira oral, mas pelo estilo de vida de alguém que foi ali estudado, foi ali, na verdade, relacionado à vida, ao estilo de vida, e então foi repassando. Nós sabemos também que dentro da cultura judaica, antes de ter, na verdade, as escritas das quais nós temos nas mãos, na verdade era tudo passado de maneira oral, era tradição oral. No entanto, Moisés vai dizer em Deuteronômio: não deixe de falar para os teus filhos enquanto caminha com eles, sentado em roda da mesa. Nós estamos falando então de o passar de pai para filhos, um conteúdo de maneira oral, e não apenas isso, mas através de vida, de ações, de princípios adotados por eles. Então Jesus ele nasce dentro desse contexto, ele cresce dentro desse contexto, e quando chega aos 30 anos de idade, Jesus então
segundo os evangelhos, vai dizer que depois dele ter passado um bom tempo no monte orando, ele desce do monte e começa dizendo: vem comigo, vem comigo. E dentro desse aspecto, então, ele chama os 12 e ele vai empregar, na verdade, 3 anos e meio, quase 4 anos, vivendo praticamente 24 horas do dia com eles. Ensinando, não só por preceito, não só por palavras, mas pelo estilo de vida. E então, Jesus, ele cumpre o seu chamado, o propósito, a proposta pela qual Deus o enviou, vai para a cruz, é sepultado, ele então ressurge, ressuscita, e ao fazer isso, ele vai exatamente no versículo 16, aonde nós vamos começar a meditar a respeito disso. E diz a seguinte coisa: e os 11 discípulos, Judas, na verdade não conta dentro desse relato, porque havia tirado a sua própria vida por conta da traição. Então Mateus diz no versículo 16, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aqui essa dúvida não é sinônimo de incredulidade. É que a aparência de Jesus já não era mais a mesma. Porque o Cristo que eles estavam vendo agora era diferente daquele Cristo que eles viam anteriormente. Aqui, na verdade, esse Cristo já está com um corpo diferente, um corpo glorificado, um corpo tomado de glória. Então eles olharam e viram esse Jesus revestido de glória e ficaram meio que sem saber na totalidade o que era aquilo. Então o evangelista vai dizer que alguns duvidaram. Versículo 18 diz, e aproximando-se Jesus, falou-lhes. Diga comigo, toda a autoridade, diga, me foi concedida no céu e na terra. Olha para mim, Jesus está dizendo, toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. E se toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra, então nenhuma autoridade sobrou para o diabo, nenhuma autoridade sobrou para Satanás, nenhuma autoridade sobrou para o reino das trevas, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E de posse dessa autoridade que me foi dada, que me foi concedida pelo meu Pai, pela obra do Calvário, toda a autoridade agora está nas minhas mãos, eu a tenho. E dentro desse aspecto de autoridade que me foi dado, que eu conquistei pela obra do Calvário, eu preciso compartilhar algo com vocês. Não apenas porque eu tenho toda a autoridade, mas porque eu tenho autoridade para lhes enviar. E ele diz a seguinte coisa, versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E o final diz, eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Olha para mim. Há uma grande, na verdade, dificuldade de nós entendermos essa realidade, essa grande comissão. Jesus está dizendo, vocês agora precisam ir e fazer discípulos de todas as nações, porque a única forma, o único meio do reino em que eu, na verdade, estabeleci através da minha morte, da minha ressurreição, a única forma dessa autoridade que me foi dada no céu e na terra começar, ser exercida de norte a sul, de leste a oeste, é vocês indo, vocês fazendo discípulos. Porque aonde vocês forem, o reino de Deus irá com vocês. Porque o reino de Deus está em vós. Porque eu sou o rei desse reino.
E como rei desse reino que agora vive, que agora habita em vocês, esse reino precisa ser estabelecido. De que maneira nós vamos estabelecer esse reino? Indo e fazendo discípulos. E ao dizer isso, nós estamos, na verdade, em grande dificuldade. Porque nós não sabemos se nós evangelizamos primeiro, se nós discipulamos depois, se já entramos direto no discipulado. E então, por meio do discipulado, acontece o evangelismo, acontece a conversão e todo o processo que precisa ser dado. Essa é a grande questão que às vezes passa na nossa mente, no nosso coração, mas quando nós olhamos Jesus como sendo modelo, Jesus não pregou um sermão para Pedro, Jesus não pregou um sermão para João, nem para Tiago, nem para André, e então depois de ter pregado o sermão, depois de fazer o apelo, quantos de vocês desejam ou entregar as suas vidas a mim? Não. Jesus simplesmente olha e diz: venha, me siga. E nesse processo de vocês se sujeitarem, de se submeterem a esse chamado, vocês vão ser evangelizados. Vocês vão passar pelo processo de conversão e também pelo processo de santificação através do discipulado. Isso vai acontecer, a partir do momento que você ouviu o meu chamado. Vem, vai ser evangelizado, vai ser discipulado da mesma forma e no mesmo processo do tempo. E nós olhamos e vemos essa grande dificuldade. Nós olhamos, fazemos eventos, e então pregamos aquela mensagem evangelística, desejando que pessoas ouçam, que pessoas atendam, na verdade, aquela mensagem, e então tomem a decisão por Cristo, e a partir de então nós vamos encaminhar ela para uma classe de batismo, para uma classe de novos convertidos, e então nós vamos começar a iniciar ela ao catecismo, que seria, na verdade, os primeiros passos da vida cristã. E eu não estou dizendo que isso não é necessário, eu não estou dizendo que isso não é importante, eu não estou dizendo que isso não se deve fazer, mas eu estou dizendo que não foi assim que Jesus fez. Que não foi desse modo que Jesus fez. Que não foi dessa maneira que Jesus se moveu e agiu com aqueles 12 que Ele chamou para estar com Ele. Jesus simplesmente disse: venha comigo. Eles atenderam. Evangelismo e discipulado acontecendo simultaneamente. E nós olhamos e vemos essa grande responsabilidade que Jesus deu de maneira primária a esses 11. E essa grande ordem dessa grande comissão, ela ecoa há mais de 2000 anos, chegando a mim, chegando a você, chegando a cada um dos crentes que estão aqui nessa noite. Tem crente aqui ou não? Tem homens e mulheres de Deus aqui ou não? Tem homens e mulheres que foram salvos aqui, que entregaram suas vidas a Jesus ou não? Então nós já estamos falando de uma ordem que Jesus deu há mais de 2000 anos, que de alguma forma ela vem sobre mim, ela vem sobre você, ela vem sobre cada um de nós. Que essa ordem da grande comissão vá e faça discípulos. Então nós temos essa grande dificuldade porque nós queremos de alguma forma, por meio de todos os ministérios, por meio de todos os eventos, gerar novos convertidos, mas Jesus nunca falou gere convertidos. Jesus disse: ide fazei discípulos. Jesus falou: pegue homens, pegue mulheres, chamem para andar com vocês. Reproduza aquilo que eu reproduzi em cada um de vocês, reproduza neles. Reparta com eles, compartilha com eles, ministra a vida deles, derrama o coração sobre eles.
E nós temos essa dificuldade de entender todo esse processo, que Jesus como modelo, que Jesus como referência, e depois dele os 11. E por conta dessa distância de tempo, de espaço, essa questão cultural, essa igreja agora pós-pandemia, da pós-modernidade, de tudo quanto é pós que existe, da pós-graduação, temos dificuldade de olhar para o Evangelho, de ler na verdade os Evangelhos e de olhar que não era assim que as coisas aconteciam, que não era assim que funcionava a igreja no primeiro século da era cristã. Os discípulos simplesmente diziam: venham. Você vai olhar em Atos 6 que se crescia a multidão de discípulos. É discípulo, discípulo, discípulo é uma palavra que significa aprendiz. É alguém que vai passar um grande período de tempo aprendendo, se submetendo para aprender, se dispondo para aprender. Então Jesus está dizendo: olha, vocês precisam dizer para pessoas que estão em torno de vocês: olha, venha comigo para você poder aprender alguma coisa a respeito de Jesus, a respeito da palavra, a respeito dessa nova vida cristã que você está conhecendo. Vem comigo. E nós temos a dificuldade, por quê? Porque nós temos esposo, nós temos esposa, nós temos filhos, nós temos trabalho, nós temos faculdade, nós temos após, nós temos sonhos, temos projetos, temos empreendimentos, temos negócios, e nós olhamos e falamos: nossa, eu não tenho como chamar alguém para caminhar comigo, porque eu não disponho de tempo, eu não disponho. Ou seja, é mais fácil a gente continuar mantendo a igreja dentro dos programas que ela tem, de evangelismo, de cultos, fulano de tal, culto de primavera, culto verão, culto de Pentecoste, culto do aleluiamento, culto do celebrar e louvorzão. E através desses eventos todo mundo está lá no meio da multidão e vamos crer que de alguma forma o Espírito Santo vai tocar alguém, seja o que Deus quiser. E aí, na verdade, essa semana, se ela tivesse 8, se ela tivesse 10 dias, nós teríamos sentado os 8, os 10 dias com casais que estão dentro da igreja dizendo: nós vamos separar. Phillips vai dizer, esse homem trabalhou no gueto de Los Angeles, dizendo que a única forma de vencer a má nutrição dos cultos é o discipulado. Porque os pastores que estão aqui, que temem a Deus, que oram, que pedem a Deus uma palavra, sabem daquilo que eu estou dizendo, qual difícil é você chegar num culto público como esse, onde existem idades espirituais diferentes. Tem gente que está nascendo agora, tem gente que está aqui já há 30 anos, tem gente que já nasceu no berço evangélico, já participou de tantas coisas da igreja. Você preparar um alimento espiritual para atender toda essa faixa etária de idade espiritual é um grande desafio. Há quem vai sair daqui satisfeito: nossa, como eu me alimentei. E vai sair daqui alguém dizendo: nossa, eu ainda estou com fome. Essa palavra nada mais foi do que como se fosse um tira-gosto. Sabe aquela besteirinha que a gente chega em casa para tentar enganar o estômago enquanto vai fazer a janta, enquanto vai fazer o almoço? Porque existem idades espirituais diferentes, consciência cristã diferente, níveis de maturidade. Phillips vai dizer que a única forma de se vencer, de se lidar com a má nutrição que acontece nos cultos públicos é o discipulado. Porque ali, ao chamar alguém, venha caminhar comigo, ao chamar alguém, vamos andar junto, você vai poder lidar com tantos temas da vida dessa pessoa, por meio do Evangelho da Graça. Vai falar sobre casamento, vai falar como se deve tratar a esposa, como se deve tratar o marido, como se deve tratar os filhos, como que tem que ser a vida íntima do casal, como que tem que lidar com as finanças, como que se faz negócio. Quantos estão entendendo?
que se nós fôssemos colocar um culto para falar um culto na semana, numa semana de 7 dias, ia faltar assuntos a serem abordados aqui. E em todos estes assuntos tem pessoas que têm necessidades específicas aqui. E aí, na verdade, nós como liderança pastoral estamos trabalhando como bombeiro, e apaga fogo ali, e apaga fogo ali, e apaga fogo acolá, e aí vai. De sexta para sábado, 2 e pouco da manhã, o telefone: pastor, na verdade, eu vou separar. Eu estava acordado, eu peguei o celular, eu falei, eu não sei se eu leio, eu não sei se eu respondo. Meu Deus, é um casamento. Nós temos culto de casais, nós temos a oficina da família, que é oferecido gratuitamente para serem ministrados. E agora, levantei, fui para a sala, deixei agir, deixei as meninas dormindo, e vamos mandar mensagem. Para vocês que vêm, na verdade, apenas num culto público como esse, que não sabe da realidade, daquilo que acontece para além das 4 paredes aqui, acha que a igreja é tudo isso aqui, nesse momento. Nós oramos, nós cantamos, ofertamos e dizimamos, ouvimos uma palavra, e agora é vida que segue, vamos embora para casa. Está ruim, mas está bom. Quantos já ouviram essa expressão? Está ruim, mas está bom. Quantos já ouviram essa expressão? Como que você está? Tem uns que já são mais crentes, mais espirituais, diz só pela graça. Então, quando você entende alguém dizendo como você está só pela graça, então nós já temos a noção do que é graça, e nós já entendemos então que está só pela graça de verdade. Numa linguagem mais contextualizada, né, de meme, está colado com durex. E a gente não tem como fazer isso aqui num culto como esse. Tem pessoas de todas as idades, de todas as consciências aqui que não tem como fazer. Mas uma coisa eu sei, que dá para aqueles que são mais maduros espiritualmente, dizer, olha, vem caminhar comigo. Eu quero te oferecer algo que vai além da palavra de domingo, que para a glória de Deus tem sido uma bênção, que Deus tem falado e tem falado de maneira tão poderosa, mas existe algo a mais para a sua vida, existe algo mais para a sua casa, existe algo a mais para a sua família, e eu só queria lhe fazer um convite. Vem caminhar comigo. Vem caminhar comigo. Se você deseja aprender algo a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, a respeito dessa nova vida cristã, vem caminhar comigo. Jesus estava falando basicamente isso aos 11, e está falando basicamente isso a mim e a você nessa noite. Nós precisamos, queridos, voltar a fazer discípulo. Nós precisamos voltar, na verdade, abrir a porta do nosso carro e começar a botar pessoas ali dentro, sentadas. E enquanto nós estamos caminhando com elas, como Jesus fazia, a pé, a cavalo, de jumentinho, e ministrando o coração, compartilhando de coisas simples, de coisas tão simples da vida, mas que tem o poder de transformar o caráter das pessoas, do indivíduo, tornando ele mais parecido com Jesus. É naquele momento que você bota alguém sentado ali no banco do carona, ou quem sabe, de repente ali na traseira, na garupa da moto ou da bicicleta, ou quem sabe bota o carro, a chave na mão, vai aqui pilotando, eu só vou do lado, aleluiando e pregando Jesus para você. E ali nós vamos falando sobre amor, nós vamos falando sobre reconciliação, nós vamos falando sobre arrependimento, nós vamos falando sobre cura, nós vamos falando sobre restauração.
às vezes uma caminhada de 30 minutos, uma hora que vai mudar a vida e o destino dessa pessoa. Mas nós ficamos, na verdade, presos a métodos, a nomenclaturas. Nossa, agora a vez é esse método. Ah, que legal. E Jesus falou há 2000 anos atrás, através do seu modelo de discipulado, o que nós precisamos fazer. Chama alguém para caminhar com você. Quantos aqui já tem pelo menos 5 anos na igreja? Você tem mais tempo de caminhada que Jesus, com Jesus, do que Pedro tinha, do que João, do que Tiago, do que André, do que Filipe. E o que me chama a atenção, que muitos dos que estão aqui falando, tem 5 anos que eu estou na igreja, não chamou ninguém para caminhar com você, não chamou ninguém para estar do seu lado. Quantos aqui tem 10 anos? Quantos aqui tem 15? Quantos aqui tem 20? Quantos pisaram quando o mar se abriu lá com Moisés? Meu Deus, eu já sabia que tinha. Eu sabia que tinha. Mas olha para mim, apesar de tanto tempo, muitos de vocês não têm dito para ninguém, deixa ele mostrar que é beleza. Isso é só para mostrar que Jesus é Jesus, que faz coisa linda, não é? Eu não tenho uma idade muito diferente dessa, não, entendeu? Estou tentando. Queridos, muitos de nós não temos feito isso. E nós estamos, na verdade, olhando pessoas morrerem por má nutrição nas nossas igrejas. Porque é um grande desafio. Por mais que você tente elaborar um sermão, e você vai, você lê, e você medita, e você busca, e você ora, você jejua, você sabe que pela diferença, pelo nível de maturidade, alguém que vai ficar satisfeito demais, e alguém que vai sair, na verdade, como se não tivesse ouvido nada, vai sair como se tivesse, na verdade, recebido uma pequenina porção, que não deu para satisfazer. Sabe, quando você levanta da mesa, com aquela sensação de que eu ainda estou com fome. Quantos aqui já se levantaram da mesa, com aquela sensação, nossa, eu comeria mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu tenho certeza que você já foi em algum jantar, em alguma festa de casamento, que começou a servir aqueles mistériozinhos que você nunca comeu na vida, que você não sabe o que é, não é? Aí você fala, meu Deus, o negócio é lindo, os lustres, a iluminação, a toalha da mesa, o guardanapo, dá até medo de pegar, você fala, meu Deus. Aí você vai, você levanta da mesa, tudo lindo, mas eu vou chegar, eu vou pedir um hambúrguer, eu vou pedir uma pizza, eu vou passar no tiozão do lanche da esquina. Hã? É ou não é? E é normal, e é comum. Aleluia. Se alguém mais quiser chorar, chora, para não chorar sozinho. A Bíblia diz que nós temos que chorar com quem chora. Aleluia. Que não é mole não, você andando e alguém vem, pega e leva embora. É triste. Eu já passei por isso. Mais alguém aqui passou? Não. Então você sabe o que eu estou falando. Respeita a angústia dessa criança. Estava aqui como modelo, aleluia, Pai. Então nós precisamos olhar, queridos. Nesse último ano e meio eu tenho orado porque eu tenho a tarefa de me tornar como Jesus. Embora eu sei que nem sempre eu sou como Ele, que nem sempre eu penso como Ele, sinto como Ele, falo como Ele, ajo como Ele. Mas eu tenho o dever e a obrigação de viver como Jesus viveu. E nessa relação de discipulado,
Não é só quem você chama para andar que cresce, mas você cresce com essa pessoa. É uma relação que nós crescemos juntos, que nós somos edificados juntos, que o escritor da carta aos Hebreus vai dizer no versículo 24 do capítulo 10, pense de que maneira vocês podem estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. E gente, olhando para essa realidade de você dizer, vem caminhar comigo, eu quero derramar o meu coração para abençoar a tua vida, para levar você a um nível mais profundo com Jesus. Você está sendo esse instrumento de estimular alguém ao amor e às boas obras, e da mesma forma, você está sendo estimulado a amar mais e a praticar mais boas obras. De modo que eu gostaria, do fundo do meu coração, de rasgar esse último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 18, mas eu não posso fazer isso. E não podendo fazer isso, eu preciso entender que só tem uma coisa que eu posso fazer então, que é me submeter a Ele. Só tem uma coisa que você, meu irmão, minha irmã, pode fazer, que é se submeter a Ele. O discipulado ainda é o plano A de Deus para a edificação, para o crescimento e para a maturidade de todo homem, de toda mulher que rendeu a sua vida a Jesus. E o plano B, e o plano C, e o plano D é meu, é seu, é nosso, é da instituição. Porque Ele só deu uma ordem, vai e faça discípulo. E eu então, assim como você, nós como liderança da igreja brasileira, nós temos então elaborado o plano B, elaborado o plano C, elaborado o plano D, e nós temos visto à medida que o tempo passa, principalmente depois de uma pandemia, pós-pandemia, que 90% dos que estavam se foram e não voltam mais. Porque estiveram há tanto tempo dentro da igreja, mas o caráter e a vida de Jesus não foi formada nesses indivíduos. Porque a igreja estava tão preocupada com toda a estrutura, com toda a arrumação, com todos os eventos, com todas as outras coisas, que esqueceu da grande oportunidade de moldar a vida de Jesus na vida das pessoas, através de um simples convite. Você quer caminhar comigo? Você quer? Você quer andar comigo? Eu posso caminhar com você? Você me permite caminhar com você? Era simples. É simples. Nós só precisamos entender isso. Mas esse discipulado, ele tem um objetivo, e qual é? Levar essa pessoa, ou estas pessoas, a ter uma experiência que não seja superficial. É por isso que ele diz, ide e fazei discípulos de todas as nações. E em sequência ele diz, batizando-os. E ao dizer isso, Jesus estava falando que esse discipulado que deveria acontecer, deveria levar estas pessoas a sair dessa vida rasa do Evangelho da Graça, dessa consciência da vida cristã, a tal ponto delas poderem se levantar em uma atitude pública de descer as águas do batismo, dizendo, a partir de hoje eu estou sepultando o meu velho homem com Jesus, e ao levantar eu estou levantando uma nova pessoa em Cristo Jesus. O meu cristianismo não vai ser superficial. O meu cristianismo não vai ser até o final do culto, ou até o próximo acampamento, ou acampa dentro. Não vai ser, o meu cristianismo não vai ser, na verdade, só, daquele culto de verão, do culto da fogueira do inverno, não. O meu cristianismo vai ser um cristianismo aonde as coisas superficiais vai passar, eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou criar vínculos e raízes profundas com Jesus, a tal ponto de eu ter a capacidade de ir diante de toda a igreja, diante de todo o povo de Deus,
e tomar uma decisão pública, dizendo: a minha vida agora, como diria o nosso irmão falecido Lázaro, é do Mestre. Aleluia. Agora a minha vida é do Mestre. E eu estou dizendo isso publicamente, porque essa decisão que eu tomei não foi no público, não foi no meio da multidão, foi algo num processo que se iniciou no secreto, num relacionamento entre eu e uma pessoa mais madura no Evangelho, que vem caminhando comigo, que vem ministrando, que vem derramando o seu coração, que vem dispondo de tempo para me orientar, para orar comigo, para me ensinar. E tudo aquilo que foi gerado nesse processo do discipulado, nesse caminhar, nesse andando juntos agora, essa decisão que foi estabelecida dentro de mim, consciente. Agora em público eu estou manifestando, eu vou descer as águas, eu vou me batizar, eu vou testemunhar, não somente a Deus, não somente ao reino das trevas, mas à igreja de Jesus Cristo, que a decisão que eu tomei não tem mais volta, é até o fim. Por isso não é só fazendo discípulos, mas é batizando, que é símbolo de um compromisso que tal pessoa assume, abrindo mão da superficialidade, abrindo mão de estar no raso para ir mais fundo em Deus, no seu relacionamento. Quantos estão entendendo? E a gente sabe, a gente se emociona com todas as pessoas que descem as águas, a gente vai e a gente abraça, e a gente acaba tomando banho, não é? Naquela aguinha que a pessoa acaba de sair, porque a gente acaba abraçando e toma banho junto de novo. Já estava lá dentro, saiu e vamos continuar tomando banho lá fora também. Mas é mais do que isso. Não é simplesmente um pecador entrando, sendo batizado, não é simplesmente um pecador saindo de novo, mas é alguém consciente, que disse: olha, eu estou decidido a caminhar com Jesus até o fim. É essa decisão que eu tomei, e não apenas Deus, não apenas o inferno, mas a igreja de Jesus precisa saber que eu tenho uma aliança com Deus, e eu tenho uma aliança com ela, que eu faço parte desse corpo, e que essa decisão não vai ser até o final do culto, dessa semana, ou quem sabe, para o resto da vida. Enquanto houver igreja, eu vou estar ali. Enquanto houver a reunião dos santos, eu vou estar ali. Enquanto houver alguém pregando, ministrando, eu vou estar lá no meio, participando de tudo isso. Quantos estão entendendo? E ele diz a seguinte coisa: indo, batizando e ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. A palavra submissão, que algumas pessoas tardam em entender. A palavra submissão nada mais é do que estar debaixo de uma missão. É por isso que é submissão, é estar debaixo de uma missão. E dentro desse processo de discipulado, de crescimento e amadurecimento, que desemboca nas águas do batismo e avança depois destas águas, no quê? Em se submeter a tudo quanto Jesus ensinou. E queridos, o que Jesus ensinou? Da mesma forma como o Pai perdoou, vocês precisam perdoar. Não estejam preocupados, nem ansiosos por coisa alguma. Olhe os pardais, olhe os lírios, olhe os pássaros, as aves. Cuida deles, cuida de vocês também.
Se o inimigo, na verdade, te agredir de um lado da face, da outra, se alguém, na verdade, lhe pedir a capa, dê a túnica, dê tudo que tem. Você precisa perder para ganhar, precisa morrer para viver. Então, ensinando todas essas coisas, que num culto de domingo, que num culto de semana, que num culto de jovens, que num culto das crianças, não tem como ensinar. Porque é muita coisa, e coisas profundas, que só no dia a dia, caminhando lado a lado, juntos, pode ser passado, pode ser transmitido. É naquele momento que você senta com o marido já está por aqui. Quantos maridos já ficou por aqui como eu? Quantos maridos estão aqui? Não precisa ter vergonha, ninguém vai excomungar você não. Você não vai ser disciplinado pela liderança da igreja, mas quantos maridos já ficou por aqui? Tem esposa que está encorajando, está fazendo assim no marido, ele não entendeu, ela está fazendo carinho. Calma, irmão, calma, vigia, calma. Está fazendo um carinho em você. Mas agora, quantas esposas também já ficaram assim? Quantas? Tem umas que levantaram as mãos, o pé da cadeira. Olha para mim, quantos pais têm filho na pré-adolescência, na adolescência, que é aquela fase que dá vontade de botar a mala nas costas, pegar a Anhanguera, sentido Ubatuba, Caraguá, litoral norte. Quantos aqui? Meu Deus do céu, minha mãe está passando por isso comigo, que eu estou ainda nessa fase da adolescência. Eu não sei porque os irmãos estão dando risada. Que num culto como esse não tem como tratar, que não tem como ministrar publicamente, porque aquilo que você está vivendo, a Bíblia diz que cada ser humano conhece a dor do seu coração. A pessoa que está do teu lado não sabe, não conhece, eu não sei, eu não conheço. Às vezes nós imaginamos a sua dor, mas nós não sabemos, pois só você sabe, e ela pode ser repartida, ela pode ser compartilhada, nesse tratamento personalizado que Deus estabeleceu através do discipulado, aonde você é tratado não na coletividade, mas na individualidade do seu ser. É aquele tratamento VIP, que acontece às vezes no horário nobre, que é o horário da janta, é o horário do almoço, não é? Que aí você marca naquele momento, para você fazer uma refeição e desfrutar daquela refeição. Jesus comeu com os discípulos, sim ou não? Termina com aquela ceia que Jesus faz, comendo e bebendo com os seus. E a mesa é muito mais do que lugar onde se come uma refeição, onde se alimenta o corpo. A mesa é um lugar onde se alimenta a alma, se alimenta o espírito, onde verdades espirituais são compartilhadas, segredos do coração de Deus é repartido. É naquele momento em que você, na verdade, desfruta de intimidade, de comunhão, a tal ponto de você, na verdade, inclinar a cabeça sobre o peito do discipulador. Quantos estão entendendo? Esse processo de ensinar não é fácil. Por mais que a gente faz o culto de ensino, a escola bíblica dominical, cultos, classes, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, casais, classe de pais, classe de filhos,
São tantos assuntos que a gente não consegue, na verdade, passar a vida inteira e esgotar. E aí nós queremos, como igreja, tratar de todas estas coisas num culto de domingo, ou quem sabe num culto durante a semana. Mas Jesus, ele diz, ensinando-lhes a obedecer, a se submeter, a estar debaixo dessa missão que eu dei. E qual é essa missão? Que todo homem, que toda mulher que aceita o chamado de tomar a cruz sobre si deve caminhar, não de maneira rasa, de maneira superficial, mas de maneira intensa, consciente, decidida até para além dessa vida, e se submetendo todo santo dia, abrindo mão da sua vontade, abrindo mão do eu, abrindo mão dos desejos, dos pensamentos. É o processo aonde o discipulado leva o indivíduo a morrer para si mesmo. De que maneira essa morte acontece? Levando essa pessoa juntos a se submeterem ao Evangelho, à Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que é aquela onde nós lançamos a rede sobre a palavra, para que haja provisão, sustento. Então, baseado em todas estas coisas, que não é fácil, que não é simples, que não convém estabelecer um método, uma nomenclatura, mas tão somente se submeter, estar debaixo dessa missão que Jesus deu, fazendo aquilo que Jesus fez, chamando pessoas para estar conosco no dia a dia, aonde de fato a igreja acontece, porque a igreja não acontece no domingo à noite, a igreja não acontece no domingo pela manhã, a igreja não acontece na segunda, na quarta, na quinta, na sexta, no culto de campanha, a igreja não acontece numa escola de treinamento e liderança, a igreja acontece do dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na lotérica, nas Casas Bahias, ali na verdade na loja 100, ali no posto de gasolina, na padaria. A igreja está acontecendo através da minha vida, através da sua vida, através da nossa vida. Quantos estão entendendo? E quando nós temos o entendimento e a compreensão do que Jesus está dizendo, Hernandes Dias Lopes vai dizer que o caminho de fazer discípulos não é solitário. Não é solitário. O caminho de fazer discípulos, na verdade, gera para cada um dos que estão debaixo dessa missão a presença permanente do Mestre. A presença permanente do Mestre. Ele então termina dizendo, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Quantos querem a presença de Jesus todos os dias? Todos nós queremos. Todos nós desejamos. Talvez é o que nós mais buscamos, é ter a presença de Jesus. Mas a presença de Jesus nos foi dada, nos foi ofertada através de uma missão. E qual é? Faça discípulo. Traz alguém para caminhar com você. Os nossos cultos poderiam ser, na verdade, cultos mais avivados, sim ou não? Mas nós nos esquecemos de que o Senhor Jesus estabeleceu, na verdade, um nível de unção, de graça e de favor para que nós andássemos. Ao dizer, e descerá sobre vós poder do alto, vocês serão revestidos de poder do alto, não para vocês, na verdade, aleluia, ficar feliz, dizendo agora eu estou cheio, agora eu tenho power na minha vida, agora eu sou demais, não, para que vocês sejam testemunhas, para que vocês testemunhem a Cristo, para que vocês preguem o Evangelho.
É com esse propósito, é com esse objetivo que o Espírito Santo é dado, é liberado, é concedido. E diga-se de passagem, quanto mais o homem de Deus, aleluia, eu tenho o poder de atrair, eu acredito, aleluia. Gente, é a beleza, vocês não entenderam, é a beleza. Eu falo isso para a Gia, outro dia eu fui no zoológico, passei perto da jaula do leão, o leão falou, uau, eu falei, estou falando? É beleza, eu falei, até o leão olhou e falou, uau, eu estou falando. E você vê que a criançada vem, aleluia. Mas tá bom duas só, não é não? Tá bom, chega. Queridos, nós precisamos entender que o nível, a medida de presença, de unção, está ligada diretamente ao se submeter a essa missão. Quantas orações, e quanto jejum, e quanto quebrantamento, e quanto declaração da palavra. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de orar a palavra. Eu oro declarando a palavra. Eu vou, na verdade, tomando textos bíblicos, e quando eu vou diante de Deus, eu vou, na verdade, pá, 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 pá. E aí, então, ao pedir, Senhor, me dê do seu Espírito Santo, derrame do seu Espírito Santo de maneira copiosa, nós precisamos entender, então, a voz do Senhor dizendo, então vai, levanta-se e mexa-se. Vai atrás de alguém, convida alguém para caminhar com você, traz alguém para perto. Quantos estão entendendo? Com isso eu gostaria de convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus, para que ninguém saia e perca esse tempo, para que pudéssemos orar como família, para que pudéssemos orar uns pelos outros. E queridos, eu sei que esse momento aqui, o assunto que foi dito é do conhecimento de muitos. Mas eu sei também que esse tem sido um assunto polêmico na igreja brasileira, por conta dos abusos que já teve e ainda tem, pela falta de clareza a respeito desse assunto. Mas uma coisa eu falo para vocês, com toda a certeza do meu coração, que esse é o plano A de Deus. Esse é o projeto do coração de Deus. E se nós vamos empreender tempo, se nós vamos gastar tempo na nossa vida, então nós precisamos empreender tempo, em gastar tempo naquilo que é a vontade de Deus para nós. Gastar tempo, empregar tempo naquilo que de fato Ele deseja, Ele quer que façamos. É se submeter, é estar debaixo dessa missão que Jesus deu. Eu sei que isso vai custar alguma coisa para mim, vai custar alguma coisa para você, vai custar alguma coisa para cada um de nós. E ao trazer essa palavra, você pode ter certeza, eu fui ver o que o Dr. Carson falou, eu fui ver na verdade o que o William McDonald falou, fui ver o que Hernandes Dias Lopes falou, Robert Thompson falou, e tantos outros escritores, homens reformados falaram. E eu cheguei à conclusão, eu não tenho para onde correr, eu não tenho como, na verdade, inventar uma desculpa para Deus. Eu preciso apenas me submeter, eu preciso apenas me sujeitar. E eu estou tentando, nós começamos de maneira bem tranquila, lá em Limeira novamente, dizendo, gente, não tem nome, discipulado é discipulado, e qual é o modelo, qual é a vertente do Evangelho, é a vertente de Jesus, é a vertente dos 11, e não tem outra coisa a inventar, a acrescentar e mudar, e não. Quantos entendem isso? E quantos estão dispostos a viver isso? Olha para mim, guarda bem essa frase. A única maneira de vencermos a falta de nutrição no ambiente do culto é através do discipulado. E eu não estou dizendo nem de longe que é um problema da igreja aqui em Nova Odessa, não é na verdade de Limeira, escuta, é a igreja ao redor do mundo.
Porque não tem como, gente, preparar um alimento para atender toda a demanda dessa gente que está aqui. Não tem como. Por mais que haja homens e mulheres que são masterchef na cozinha de Deus, da despensa de Deus, mas não tem como. Então, em nome de Jesus Cristo, eu gostaria apenas de encorajar cada um de vocês a se unirem à liderança da igreja, nessa missão que Jesus deu. E eu tenho certeza que o final desse processo vai ser gente salva, vai ser gente transformada, vai ser gente madura, vai ser uma igreja consolidada, vai ser uma igreja promissora, uma igreja frutífera, que resista não apenas o tempo, o espaço, as pandemias e todas as coisas das quais emana do tempo em que nós estamos vivendo. Você crê nisso? Então segura na mão da pessoa que está do teu lado, e eu quero orar em nome de Jesus. Pai, eu quero ser simples na minha oração em nome de Jesus. Eu sei que infelizmente eu não consegui alcançar na totalidade a necessidade de cada pessoa que está aqui. Eu já subi aqui com essa consciência, eu estou descendo com essa consciência. E talvez seja essas minhas grandes angústias, Pai. De saber que eu estou subindo, que eu estou descendo, e eu não consegui nem de longe atender a necessidade desse marido e pai, dessa esposa e mãe, desse filho, dessa filha que está aqui. Gente que precisa de um milagre, gente que precisa de uma intervenção, gente que precisa da Tua presença entrando e mudando o diagnóstico médico. Uma decisão errada, quem sabe uma traição, quem sabe um filho nas drogas, quem sabe na imoralidade. E que eu sou incapaz de, nessa 1 hora, desses 45 minutos, fazer isso. Eu te peço perdão por isso. Mas vai aonde eu não posso ir. Toca onde eu não posso tocar e faz aquilo que eu não posso fazer. Na vida de cada marido e pai, de cada esposa e mãe, de cada filho, filha, irmão e irmã nessa noite, em nome de Jesus. E que tudo aquilo que foi dito com temor, com reverência, submisso a essa missão, venha provocar dentro de cada um dos teus filhos o discernimento, a urgência, a necessidade de voltar a caminhar dentro daquele terreno da igreja ali da Palestina, que é firme, sólido e que de fato produz resultados que vai para além da vida, do tempo e do espaço. No nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, abençoo a tua igreja, eu abençoo as famílias e eu declaro em nome de Jesus que cada um dos teus filhos, pela liderança do teu Espírito Santo, recebe alimento, favor e graça nessa noite em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe. Pastor Maurício, venha cá.